Salve, salve, gente amiga da bola! Hoje eu vou falar de um assunto espinhoso, chato, triste, que é a situação do Robinho. Primeiro, você tá em qual time? Você também é contra a contratação do Robinho, condenado por estupro na Itália contra uma jovem albanesa de 23 anos, um estupro coletivo? Ou você está passando pano na situação, ilegal, o ídolo voltou? Enfim, qual que é a tua? Eu vou me posicionar agora e vou mostrar 3 motivos para o Santos que não deveria ter contratado ele, tá? São 3 erros estratégicos e que o Robinho acho que não deveria estar no Santos, não. Primeiramente, eu gostaria de recordar um depoimento do filósofo Mário Sérgio Cortella na ocasião do centenário do Santos, onde ele recordou a origem do nome Santos. Santos era o nome dado aos homens e mulheres que precisavam de uma identidade. Escravos, escravas, que precisavam de um nome, de uma identificação, eles adotavam o nome Santos. E por isso o Santos tem uma origem muito popular. Santos é um nome popular, é como se fosse um time do povo, né? Oriundo, né, disso daí. E diante disso a gente chega ao caso do estupro. Não é porque ele é um jogador, uma estrela internacional do futebol, que deu muito para a seleção brasileira, que fez muito pelo Santos Futebol Clube, que é um homem, que é rico, que a gente deve passar a mão na cabeça do jogador. Em 2013, quando o Robinho ainda jogava pelo Milan, ele estava numa boate, curtindo com os amigos, com a esposa, e aí que ele levou a esposa dele de volta para casa e voltou para a boate, para continuar na festa. E segundo decisão do tribunal italiano, eles afirmam que os acusados abusaram das condições de inferioridade psíquica e física da vítima, que havia tomado substâncias alcoólicas com o agravante de terem-lhe dado bebida até que ficasse inconsciente e incapaz de resistir. Essa informação é do jornal italiano La Stampa. E esse grupo de criminosos, incluindo o Robinho e amigos dele, parças, né, eles levaram a mulher ao vestiário do Sil Café, né, que é a boate de Milão em que eles estavam. E a juíza do caso disse aos jornalistas, à época, que a mulher foi exposta a humilhações repetidas, bem como atos de violência sexual pesados. A magistrada afirmou que eles usaram termos chulos e desdenhosos, que são sinais inequívocos da falta de escrúpulos e quase consciência de uma futura impunidade. Agravado pelo fato do acusado debochar do acontecido inúmeras vezes, destacando assim um absoluto desrespeito pela condição da vítima. E diante de um fato tão grave, o Santos, que tem uma origem tão popular, como eu já expliquei agora no começo do vídeo, me vai e contrata um jogador, um homem condenado por estupro coletivo, que teria humilhado a vítima. Bola fora, pesado. Não se pode ser conivente com um crime desse. E isso envergonha a história do Santos, envergonha a torcida e pode trazer problemas sérios ao clube. Ou seja, plantar uma crise que não precisava ter dentro do Santos. E só para lembrar que essa não foi a primeira vez que o atacante do Santos foi envolvido num escândalo desse tipo. Na passagem dele pelo Manchester City da Inglaterra, ele foi acusado de estupro por uma mulher também em uma boate de Leeds. Mas a acusação não foi para frente, ela foi arquivada e o assunto morreu. Então agora a gente vai para o segundo motivo pelo qual eu acho que o Robinho não deveria estar no Santos Futebol Clube hoje, em 2020. Todo mundo sabe que ele é menino da Vila, começou a carreira no Santos, né? Ele cresceu nas categorias de base do Peixão e chegou ao profissional, onde explodiu para o mundo, né? Em 2002, naquele campeonato brasileiro maravilhoso que o Santos fez, foi campeão em cima do Corinthians, jogou muita bola e assim ele continuou até o final da sua primeira trajetória no Santos em 2005. Vale lembrar que em 2004, na reta final do Campeonato Brasileiro, a mãe do jogador foi sequestrada. Foi um assunto muito sério, muito triste à época. E o Santos entendeu a situação, o Robinho deixou de jogar
né, uma série de partidas, né, porque não estava com a cabeça, precisava acompanhar o caso de perto da mãe dele. Ainda bem que no final tudo deu certo, ela foi resgatada em segurança e foi um momento difícil. E a torcida do Santos foi super compreensiva com ele, o time foi super compreensivo, e logo em seguida, em 2005, ele forçou a barra para uma saída para o Real Madrid. Foi muito feio, ele na época abandonou o Santos, né? Forçou a barra para ir de um jeito que não foi legal, acho que poderia ter conduzido de outra forma. Ou seja, foi a primeira vez em que o Santos não foi prioridade para o Robinho. Isso mesmo com o bom salário que ele já recebia à época, com a idolatria que ele tinha, não só dos torcedores do Santos, mas do futebol brasileiro. Naquela época, era muito comum que pais de outras torcidas levassem seus filhos para assistir jogos do Santos, porque a molecada queria ver o Robinho em campo. Era mágico. Ele foi aplaudido de pé por torcidas adversárias, inclusive em grandes torneios como a Libertadores. E aí que Robinho iniciou sua trajetória pelo Real Madrid, foi muito bem e forçou a saída de novo, né? Quando foi para o Manchester City. E no Manchester City ele começou bem, ganhou até um livro que fizeram para ele chamado O Rei de Manchester, algo nesse sentido, que na época fez algum sucesso. Só que diante desse primeiro ocorrido, né, que eu comentei com vocês, dessa primeira acusação de estupro em 2009, enfim, o clima já não estava ficando legal, ele também já não estava querendo ficar, e foi quando o Santos conseguiu um empréstimo em 2010, onde ele passou 6 meses no Santos Futebol Clube, e no início enfrentou uma certa rejeição da torcida, né, por causa daquela saída de 2005, mas ele voltou, jogou bem, ajudou o time a ser campeão paulista, ser campeão da Copa do Brasil, e foi bem. Já não era o mesmo Robinho tecnicamente que deixou o Santos em 2005. Era bom jogador, era um grande jogador, era, mas já não tinha, né, a mesma ginga, já não tinha o mesmo desempenho. Tanto que os protagonistas daquela conquista, todo mundo que fala que foi o Neymar e o Paulo Henrique Ganso. Tava jogando um bolaço o Ganso naquela época. E o Robinho sim foi muito importante, mas já foi coadjuvante do Neymar nessa ocasião. E aí que ele voltou para a Europa, foi contratado pelo Milan, era um dos grandes astros do time, tinha um dos melhores salários daquele esquadrão. Milan, equipe super tradicional do futebol italiano, mas que a Juventus de Turim começava a impor aquela hegemonia que a gente está vendo até hoje, né, de títulos seguidos. Então, apesar dos craques que jogaram juntos no Milan, não deu tanto resultado. E aí que o Robinho voltou a ser emprestado para o Santos Futebol Clube em 2014. E em 2014 Robinho foi bem? Foi bem, fez alguns gols sim. Mas já não era mais o mesmo jogador de 2010, muito menos aquele que deixou o Santos em 2005. Já estava, né, tendo uma baixa de rendimento aí visível. Ou seja, de quando ele deixou o Santos na primeira vez, depois de 2010, 2014, ainda em 2014, o pessoal dizia, será que o Robinho vai para a seleção? Poderia ter sido convocado, né? Não foi, mas havia essa expectativa de que ele jogando bem poderia ser convocado. De fato jogou bem, mas já não era o mesmo Robinho de outros tempos. E aí que o contrato dele acabou e o Santos tinha total interesse na permanência do jogador. O Santos queria que o Robinho ficasse. Ia pagar para ele luvas, reajuste de salário e tal. Mas mesmo assim, com todo o interesse, todo o esforço que o Santos fez para ficar com ele, ele não quis. Ele foi jogar na China, foi lá pro Guangzhou Evergrande. Foi ganhar um dinheirinho, né? Fazer um pé de meia. Não tinha até então. E aí que pouco mais de um ano na China, o Santos de novo, né, como em todas as janelas de contratações, desde a primeira saída dele, o Santos voltava a especular o Robinho de novo. O Santos queria contratar o Robinho. E aí que o Santos de novo foi procurar a advogada do Robinho, doutora Marisa Ágila, para abrir negociações e contratar o jogador, mas de novo ele não quis ir para o Santos. Ele preferiu ir para o Atlético Mineiro na ocasião.
Até aí tudo certo, ele já tinha demonstrado em outras ocasiões a admiração pelo Atlético, vontade de jogar lá, gostava da torcida, piriri pororó. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Só que já é a terceira vez em que o Santos não foi prioridade pro Robinho. E aí que em 2017 ele foi condenado pelo estupro e ouvimos um ensurdecedor silêncio do Atlético Mineiro sobre o assunto. Não se posicionou, não falou nada, nem para defender o atleta, não fez nada, tipo, ficou no silêncio exatamente como o Santos Futebol Clube vem fazendo hoje. Aliás, essa história de ficar em silêncio, de não se posicionar, é uma estratégia muito antiga da velha política. Quando tem um político, alguém envolvido num grande escândalo, é normal com que todo mundo fique em silêncio, com que o cara se esconda, não apareça mais, não dê entrevista, até que apareça o próximo escândalo. Porque todo mundo sabe que aqui no Brasil, né, é cheio de escândalo, cheio de político envolvido em bobagem, então sempre fica esperando um próximo escândalo, algo que mude o foco do noticiário e que o cara possa voltar a tocar a vida dele normalmente, depois esquecer do assunto, voltar a dar entrevistas e piriri pororó. Mas aí nesse caso eu gostaria de pontuar duas coisas. Primeiro, que o mundo mudou. Felizmente mudou, né? A gente não aceita mais racismo, homofobia, gordofobia, machismo, feminicídio, seja qual for o tipo de crime ou de preconceito, isso não é mais aceito e não pode mais ser aceito, e quem comete esse tipo de violência deve ser exposto sim. E a segunda razão é que se o mundo mudou, né, em termos de sociedade, de comportamento, as tecnologias também mudaram e avançaram muito. Ou seja, você faz qualquer coisa hoje, tem um print, baixou já seu vídeo, já foi gravado, ou seja, tudo o que se fala pode voltar no futuro. Tanto é que a gente vê, vira e mexe, tem um político que falou alguma coisa no passado, alguma coisa polêmica, e esses vídeos voltam à tona recorrentemente para expor tudo que esse babaca falou, né, em determinada situação. E o mesmo acontece no futebol, em qualquer outro lugar. Vídeos que voltaram aí do Thiago Neves, né, do Wagner Mancini agora, e de, enfim, outros jogadores, outros treinadores. Então, ficar em silêncio é a pior coisa que podia fazer. O Santos podia simplesmente não contratar o Robinho, independente do motivo, podia até não falar nada, mas não contratar o Robinho. Podia contratar o Robinho e se posicionar, olha, a gente acredita na inocência do jogador e vamos ficar com ele porque ele é inocente, é um grande cara, tem caráter e a gente confia nele e piriri pororó e por aí vai. Ou podia ficar quieto, que é o que está fazendo, que é a pior das escolhas que o Santos fez. E o terceiro erro na contratação do Robinho, o terceiro motivo pelo qual eu não contrataria o Robinho, é o técnico mesmo. Como eu já apresentei antes, né, venho apresentando ao longo do vídeo, ele está em declínio na carreira dele, e não é de hoje. Já faz tempo que pouco a pouco ele está apresentando desempenhos menores, inferiores, tecnicamente. O Robinho vem do futebol turco, passou mais de um ano lá, não deu uma assistência para gol, não fez um gol. Ele é um atacante, beleza, você pode falar, Basaksehir foi o grande campeão da Turquia na última temporada. Foi, Robinho estava no elenco? Estava, mas é um atacante e não fez nenhum gol. Se tivesse ido super bem, o Basaksehir teria se esforçado para manter o jogador, e eu tenho certeza que o Robinho estava numa situação muito cômoda e ficaria por lá. E ainda falando do Robinho como jogador, ele se consagrou, né, jogando ali pelo lado esquerdo do Santos e de diversos outros clubes. Mas vai sair o Soteldo? Eu não tiraria, não colocaria o Soteldo no banco por causa do Robinho. Aí você vai fazer o que com o Robinho? Porque o Marinho também não vai sair, né? O melhor jogador do Brasil hoje. Então o que faria com o Robinho dentro de campo? Colocar ele como centroavante, de repente? Colocar ele recuado como meia? Ou recuar o Soteldo, que era a sua posição original de meia amador, mas que tem sido muito melhor aproveitado ali como quase um ponta esquerda? Ou seja, Robinho pode ser banco de reservas e isso
não deveria surpreender ninguém. Só que para um jogador que não é mais um titular absoluto, que não é mais aquele jogador, né, que encantou o mundo do futebol, tá ganhando muito, hein? Você pode falar, beleza, ele pediu R$10 de salário, não vai ganhar R$10, né? A gente sabe que serão 3 meses por R$1.500, que é o piso da profissão de jogador de futebol. E depois o contrato dele prevê o seguinte, olha, são 5 meses de contrato com o Rei das Pedaladas, ele vai receber R$1.500 pelo período, com opção de preferência por renovação de 1 ano e 7 meses. Ou seja, que faria com que o jogador ficasse na Vila Belmiro até o final de 2022, já com 38, 39 anos. Além disso, ele recebe bônus de R$300 mil após 10 jogos, o que é uma meta bastante baixa, e mais R$300 mil após 15 jogos, ou seja, não é 10 mais 15, são 10 mais 5, ou seja, vai ganhar R$600 mil. É uma meta muito baixa, ou seja, quem achou que ele ia ganhar um salário mínimo, quem achou que ele ia ganhar R$10, não é bem assim essa história, tá? Só que metade desses valores devem ser pagos pelo Marcelo Teixeira, hoje presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, que deve ser candidato à presidência. Ou seja, assim como o Rueda, que emprestou dinheiro para o Santos pagar a dívida com o Hamburgo sem juros, ou seja, com claras intenções eleitorais, porque isso deve dar um apelo muito grande entre os sócios do Santos para votar nele, Marcelo Teixeira pode estar apostando sim na mesma estratégia de pagar o Robinho e com isso, né, gerar um buzz que levante o nome dele numa eleição. Mas talvez ele não esperasse repercussão tão negativa. Marcelo Teixeira já se posicionou em outras entrevistas, né, que ele era a favor sim da volta do Robinho, da volta do Diego também, que ele se esforçaria por isso, e ele está cumprindo o que ele falou. Mas em nenhum momento nessas entrevistas acho que foi questionado a questão do estupro. E nas 3 passagens do Robinho pelo Santos, ele acumulou um bicampeonato paulista conquistado nos anos de 2010 e 2015, uma Copa do Brasil em 2010 e um bicampeonato brasileiro de 2002 e 2004 e um vice-campeonato da Libertadores de 2003, que o Santos merecia ter conquistado aquele título. Eu estava no estádio, foi sofrido. E somando todas as suas passagens pelo Santos, ele tem 253 jogos e 111 gols com o manto sagrado do alvinegro praiano. E no início do vídeo eu falei que eram 3 motivos, não é? Já apresentei os 3, mas tem um 4º motivo sim, pelo qual não contrataria o Robinho, que é justamente repercussão, não é verdade? Isso era a bola cantada, que seria uma repercussão extremamente negativa. E assim como aconteceu no caso do goleiro Bruno, por onde ele passou, por onde ele foi anunciado, os clubes perderam os patrocinadores, perderam apoio de torcida, perderam muito com isso, perderam muito com o goleiro Bruno. E o Robinho é um caso similar, porque embora ele não tenha matado, esquartejado, enterrado, cimentado, ter dado pedaço para cachorro comer, com a crueldade que o escroto do goleiro Bruno fez, Robinho, hoje ele é condenado por estupro. Se conseguir provar a inocência dele, tudo bem, muito bem, né? Passa a régua, vira a página, mas ele é condenado. Todos os indícios apontam para a participação dele sim neste crime bárbaro. Ou seja, diante de repercussão tão negativa, o que pode acontecer? Patrocinadores podem debandar do Santos. O Santos estava negociando aí patrocínio master, podendo anunciar já nessa semana, né, pelo novo presidente, o Orlando Rolo. E se o novo patrocinador fala, não quero, vocês estão apoiando o estuprador, pesado, né? E outra forma de pressionar tanto o Santos quanto os patrocinadores, imagina se a torcida do Santos, ou se outros torcedores, a sociedade em geral resolve, olha, não vou mais comprar produto da Quicaldo, não vou mais comprar produto da Orthopride, não vou mais comprar
produto da Philco, não vou mais comprar produto da Unicesumar, enfim, todos os patrocinadores do Santos começam a boicotar e expor isso publicamente. Ou seja, o Santos tem muito mais a perder com a contratação do Robinho do que ganhar, do que ele possa fazer dentro de campo. E se o Robinho chega, o Cuca coloca um esquema aí com Marinho, Robinho, Soteldo, e de repente entrosa, ele faz gols porque de repente ele é melhor do que, né, as soluções que o Santos vem encontrando aí para a centroavância do clube. E ele faz alguns gols, faz 5, 10 gols aí no Campeonato Brasileiro. E aí, é suficiente? Vai pagar todo esse desgaste? Olha, sinceramente, eu não pagaria para ver, não. Eu acho que não. Acho que é um caso muito sério. Tá tendo um desgaste de imagem desnecessário para o Santos. Uma crise que não tinha. Aliás, o Santos tá cheio de crises aí para resolver, não precisava de mais essa. O Robinho já mostrou inúmeras vezes que o Santos não foi prioridade na vida dele, na carreira dele. E o Santos, mesmo assim, toda a janela de transferência, né, se mostrando aberto, querendo a volta do Robinho. Porra, encheu o saco isso, né? Encheu o saco. Então, como torcedor do Santos, é claro que eu vou continuar torcendo pro Santos. Não vou deixar o time de lado, não vou esquecer o Santos, parar de torcer. E vou torcer para ganhar toda vez que estiver em campo, com ou sem Robinho, mesmo com Robinho. Vou continuar torcendo pro Santos. Só que, enfim, Robinho tem os acertos dele com a justiça italiana e que precisam ser pagos. Sorte dele que o Brasil não tem acordo de extradição com a Itália, tanto aí que vale lembrar que o Cesare Battisti, o tanto de tempo que ele ficou aqui, né? E enfim, pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha pra gente, ajuda a crescer, então se inscreve no canal, marca o sino para receber as atualizações e compartilha esse vídeo nos seus grupos do Zap, do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, do Telegram, em todos os lugares onde você quiser e puder. E deixa a sua opinião aí. E aí, você é a favor da volta do Ronho? Ou você, né, tá curtindo, passando pano aí e acha que ele vai render dentro de campo? Deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo. E agora tem um recadinho do Grupo Garra para encerrar. Yeah, 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 yeah.